Capítulo 6. Vida espírita. Escolha das provas. Pergunta número 258. Quando se encontra na erraticidade, antes de iniciar nova existência corpórea, tem o espírito consciência do que lhe sucederá na vida terrena? Pode prevê-lo? Ele mesmo escolhe os tipos de provas por que há de passar, nisto consiste o seu livre-arbítrio. Pergunta 258. A. Não é, portanto, Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Não obstante, poderia-se perguntar, por que fez tal lei em vez de tal outra? Deixando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade por seus atos e as respectivas consequências. Sem que nada lhe impeça a escolha, pode optar pelo caminho do bem ou do mal. Caso venha a fracassar, saberá ao menos que nem tudo está perdido, pois a bondade divina permite-lhe recomeçar o que fez mal feito. É necessário distinguir o que é da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo o ameaça, não foi obra sua, mas de Deus, depende da sua vontade a ele se expor, por considerá-lo um meio de adiantamento e Deus o permite. Pergunta 259. Se o espírito escolhe o gênero de provas pelas quais deve atravessar, significa que todas as atribulações da vida têm por princípio a nossa escolha? Todas não seria bem o termo. Porque não se pode dizer que houve uma escolha ou uma previsão de sua parte, até das mínimas coisas. Houve uma escolha relativa ao gênero de provas, os detalhes são a consequência da posição escolhida e, a miúde, de suas próprias ações. Se o espírito quis renascer entre malfeitores, por exemplo, sabia de antemão a quais deslizes estaria exposto, ignorando, todavia, cada um dos atos que praticará. Essas ações são produtos de sua vontade ou de seu livre-arbítrio. O espírito sabe o gênero de lutas que terá de enfrentar, pois ele mesmo escolheu este caminho. Sabe, portanto, a natureza das vicissitudes que encontrará, mas desconhece os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Somente os grandes acontecimentos que influem sobre o destino estão previstos. Se houve uma opção de sua parte por um caminho cheio de desvios, saberá que deve tomar precauções, porque corre o risco de cair, ignora, contudo, quando cairá e pode ser que não venha a cair, se for prudente. Se ao passar pela rua, cair-lhe uma telha sobre a cabeça, não se deve acreditar que estava escrito, como vulgarmente se diz. 260. Como o espírito pode querer nascer entre indivíduos de má vida? É preciso que renasça num meio em que possa sofrer a prova pedida. Pois bem, semelhante atrai semelhante, para lutar contra o instinto do banditismo, é necessário encontrar-se entre os indivíduos desta categoria. Pergunta 260. A. Se não houvesse indivíduos de má vida na Terra, o espírito ficaria, portanto, privado dos meios necessários para submeter-se a certas provas? E deveríamos lamentar isso? É precisamente o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. É por isso que neles só se encontram bons espíritos. Façam com que o mesmo aconteça, bem rapidamente na Terra. 261. Nas provas que deve sofrer para chegar à perfeição, o espírito precisa provar todos os gêneros de tentações? Deverá passar por todas as circunstâncias que lhe possam despertar o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade, etc.? Certamente não, pois é de seu conhecimento que há espíritos que tomam, desde o princípio, um caminho que os afasta de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa levar pelos maus arrastamentos fica à mercê dos perigos nele existentes. Um espírito, por exemplo, pode pedir e obter a riqueza, então, segundo o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda, deixar-se arrastar pelos prazeres da sensualidade. Não obstante, isso não significa que deveria se render forçosamente a todas essas tendências.
262 Como pode o espírito que, em sua origem, é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus supre a sua inexperiência, ao traçar-lhe o caminho que deve seguir, como se faz com uma criança desde o berço. Mas dá-lhe, gradativamente, a liberdade de escolha, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. É, então, que muitas vezes se extravia ao tomar o mau caminho, por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. É a isso que podemos chamar a queda do homem. 262 A. Quando o espírito goza de seu livre-arbítrio, a escolha da existência corporal depende sempre exclusivamente de sua vontade, ou esta pode ser-lhe imposta pela vontade de Deus, como expiação. Deus sabe esperar, não precipita a expiação. No entanto, pode impor uma existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso e quando vê que essa existência pode servir à sua purificação e progresso e, ao mesmo tempo, servir-lhe de expiação. 263 O espírito escolhe o gênero de provas da nova existência imediatamente após a morte? Não, muitos acreditam na eternidade das penas. Já lhes dissemos, é um castigo. Pergunta 264. O que orienta o espírito na escolha das provas por que pretende passar? Ele escolhe as que podem servir-lhe como expiação, segundo a natureza de suas faltas e fazê-lo progredir mais rapidamente. Alguns podem impor-se uma vida de misérias e de privações, para tentar suportá-la com coragem. Outros, por meio das tentações proporcionadas pela fortuna e pelo poder, bem mais perigosos pelo abuso e o mau emprego que lhes poderão dar e pelas más paixões que possam desenvolver. Outros, enfim, querem provar-se pelas lutas que têm a travar no contato com o vício. 265 Se certos espíritos escolhem o contato com o vício como prova, há os que o escolhem por simpatia e pelo desejo de viver em um meio adequado às suas inclinações, ou, ainda, para poderem entregar-se livremente às suas preferências materiais? Por certo, mas apenas entre aqueles cujo senso moral ainda é pouco desenvolvido. A prova decorre disso e eles a sofrem por mais tempo. Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem, para todos, funestas consequências, que sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que tenham compreendido suas faltas, pedindo, por iniciativa própria, o meio para resgatá-las em provas proveitosas. 266 Não parece natural escolher as provas menos penosas? Para o encarnado, sim. Para o espírito, não. Quando está liberto da matéria, a ilusão cessa e a sua maneira de pensar é diferente. O homem encarnado, submetido à influência das ideias materiais, vê nas provas apenas o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as que, sob este ponto de vista, podem subsistir com os prazeres materiais. Mas na vida espiritual ele contrapõe os prazeres rudes e fugazes com a felicidade inalterável que entrevê, então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? O espírito pode, portanto, escolher a prova mais difícil e por consequência a existência mais penosa, com a expectativa de chegar mais rápido a um estado melhor, como o doente escolhe, muitas vezes, o remédio mais desagradável para curar-se mais cedo. Quem deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera, se atingir o objetivo. A doutrina da liberdade de escolha de nossas existências e das provas que devemos sofrer deixa de parecer estranho se considerarmos que os espíritos libertos da matéria apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Pressentem o fim e esse fim lhes parece de muito maior importância que os prazeres efêmeros do mundo. Após cada existência, veem o progresso realizado e compreendem o que lhes falta ainda para evoluir, com o intento de atingi-lo. Eis porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corporal, ao pedirem as que podem fazê-los chegar mais depressa. Não há, portanto, razões para nos admirarmos de que o espírito não dê preferência à existência mais suave.
ainda estagiando no estado de imperfeição, não pode desfrutar a vida sem amarguras, que apenas entrevê e é para chegar até ela que procura se melhorar. Não vemos diariamente o exemplo de escolhas parecidas? O homem que trabalha uma parte de sua vida, sem tréguas nem descanso, a fim de ajuntar o necessário ao seu bem-estar, não exerce uma tarefa ao qual se submeteu, com vistas a um futuro melhor? O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que enfrenta perigos, no interesse da ciência ou de seus próprios objetivos, não se submetem a provas voluntárias que devem lhes proporcionar honra e proveito, se as superarem. Aqui o homem não se submete ou expõe, pelos seus interesses ou pela sua glória. Todos os concursos não são igualmente provas voluntárias, visando melhorar na carreira escolhida? Não se chega a uma posição social de elevada importância nas ciências, nas artes ou na indústria, sem que passemos pela fieira de posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, assim, o decalque da vida espiritual. Nela encontramos, em menor escala, os mesmos incidentes daquela. Se na vida terrena escolhemos com frequência as provas mais complexas visando a um objetivo mais elevado, por que o espírito, que vê além do corpo e para quem a vida na matéria é apenas um incidente fugidio, não escolheria uma existência penosa e laboriosa, se deve conduzi-lo a uma eterna felicidade? Aqueles que dizem que, se pudessem escolher a sua existência, pediriam a de príncipes ou milionários, são como os míopes, que não veem o que tocam, ou como as crianças gulosas, que respondem, ao perguntarmos que profissão teriam, pasteleiros ou confeiteiros. Tal como o viajante que, no fundo de um vale nevoento, não vê a extensão nem os pontos extremos de seu caminho. Ao chegar ao cume da montanha, vê a rota percorrida e o que lhe resta percorrer. Vê o seu objetivo final, os obstáculos que ainda tem a vencer e pode, então, escolher com mais segurança os meios de o alcançar. O espírito encarnado é como o viajante no fundo do vale. Desembaraçado dos laços terrestres, assemelhar-se ao que atingiu o cume. Para o viajante, o objetivo é o repouso após a fadiga, para o espírito, é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Todos os espíritos dizem que, no estado errante, procuram, estudam e observam para fazer a escolha. Não temos um exemplo desse fato na vida corporal? Não buscamos, muitas vezes, durante anos, a carreira na qual fixamos livremente a nossa escolha, porque acreditamos ser a mais adequada aos nossos objetivos. Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos não é uma fase, um período da vida, cada dia não é empregado a procurar o que faremos no outro. Ora, que são as diferentes existências corporais para o espírito, se não fases, períodos, dias da sua vida espírita que é, como sabemos, a vida normal? A vida corporal é apenas transitória e passageira. Pergunta 267. O espírito pode fazer a sua escolha durante a vida corpórea? Seu desejo poderá ter influência, tudo dependendo da intenção. É preciso recordar, no entanto, que no estado de espírito a criatura vê as coisas diferentemente. É o espírito quem faz essa escolha, mas, ainda assim, pode fazê-la nesta vida material, porque o espírito tem sempre os momentos em que se liberta das constrições da matéria. 267. A. Entre as pessoas que desejam grandezas e riquezas, encontramos muitas daquelas que não as querem, certamente, como expiação ou como prova. Sem dúvida, é a matéria que assim deseja com a intenção apenas de desfrutá-las, o espírito as deseja para conhecer-lhes as vicissitudes. 268. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, o espírito tem constantemente provas a sofrer? Sim, mas não como são entendidas, pois provas são as atribulações materiais. Ora, o espírito, chegando a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não tem mais nada a sofrer. Não obstante, tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não lhe são penosos, a não ser os de ajudar o aperfeiçoamento dos outros. 269. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja além das próprias forças e sucumbir.
pode também escolher uma que em nada lhe aproveite, como um gênero de vida ocioso e inútil. Entretanto, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido. 270. A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e sua preferência por seguir uma carreira a outra? Parece-me que poderiam responder a esta questão. Não é a consequência de tudo o que dissemos acerca da escolha das provas e do progresso realizado numa existência anterior? 271. No estado errante, estudando as diversas condições nas quais poderá progredir, como pensa o espírito poder realizá-lo, renascendo, por exemplo, entre canibais? Não são os espíritos já avançados que nascem entre os canibais, mas espíritos de mesma natureza, ou que lhes são inferiores. Sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade absolutamente não encontram analogia sobre a Terra. Esses espíritos são, portanto, inferiores aos mais inferiores de nosso mundo e vir entre os nossos selvagens significa para eles um progresso. Como seria um progresso para o canibal conviver em uma comunidade civilizada, embora exercendo uma profissão que os obrigasse a derramar sangue? Se não objetivam a uma vida mais elevada, é porque a sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente, não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização, e é nisso que consiste uma das necessidades da reencarnação que se mostra verdadeiramente concorde à justiça de Deus. De outro modo, em que se transformariam esses milhares de seres que morrem diariamente no último estágio de degradação se não tivessem os meios de se elevar? Deus os teria deserdado dos favores concedidos aos demais? 272. Os espíritos provenientes de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, poderiam nascer entre os povos civilizados? Sim, há os que se extraviam ao aspirar por subir mais alto. Nesse caso, ficam deslocados em sua sociedade, porque têm hábitos e instintos que vão de encontro aos seus. Esses seres dão-nos o triste espetáculo da ferocidade em meio à civilização, ao retornarem entre os canibais. Isso não será um retrocesso, pois estarão apenas retomando seu lugar e, talvez, ainda com proveito. Pergunta número 273. Um homem pertencente a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar-se numa raça selvagem? Sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que teria sido duro para com seus escravos poderá tornar-se escravo a seu turno e sofrer os maus tratos que teria infligido. Aquele que mandou em uma época pode, em uma nova existência, estar sujeito à obediência aos mesmos que se curvaram ante a sua vontade. É uma expiação, se ele abusou de seu poder e Deus pode determiná-la como tal. Um bom espírito pode, para fazê-los avançar, escolher uma existência influente entre esses povos. Nesse caso, desempenha uma missão.